Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 28 de novembro. Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determina que a União adote medidas de proteção integral a territórios com presença de povos indígenas isolados e de recente contato. Fachin deu prazo de 10 dias para a FUNAI apresentar documentos da perícia e da autópsia realizada no corpo do chamado Índio do Buraco, que vivia na terra indígena Tanaru, em Rondônia. Este é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. STF invalida leis de São Paulo, Bahia e Alagoas envolvendo a cobrança de ICMS sobre energia elétrica e telecomunicações. Supremo rejeita a denúncia contra Aécio Neves em relação ao projeto Madeira. E ainda, Tribunal de Justiça de Minas Gerais faz mutirão para mutuários com problemas de regularização da casa própria. Os ministros do Supremo Tribunal Federal rejeitaram denúncia contra Aécio Neves por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em licitações envolvendo a construção de hidrelétricas em Rondônia. Segundo a denúncia, entre janeiro de 2009 e fevereiro de 2010, quando era governador de Minas Gerais, Aécio Neves teria recebido vantagens indevidas do grupo Odebrecht e da construtora Andrade Gutierrez para intervir em assuntos relacionados a licitações das usinas hidrelétricas Santo Antônio e Jirau, no Rio Madeira, em Rondônia. Depois, na condição de senador, também teria ajudado a destravar o projeto. O caso é um desdobramento da Lava Jato. Na denúncia apresentada em maio de 2020 ao Supremo, a Procuradoria-Geral da República apontou suposta prática de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Mas depois a própria PGR se manifestou pelo arquivamento do caso. O fundamento seria o pacote anticrime, que entrou em vigor no mesmo ano e proíbe que a acusação seja baseada apenas em delações premiadas. Ao avaliar o caso, o relator ministro Edson Fachin disse que as alterações legislativas já estavam em vigor desde janeiro de 2020 e, portanto, a viabilidade da denúncia já estava submetida ao pacote anticrime. O relator destacou: não é crível, considerada a temeridade do ato, que o órgão acusatório tenha imputado graves fatos delituosos a agente público detentor de foro por prerrogativa de função perante o STF, com base apenas e tão somente em declarações prestadas por colaboradores da Justiça, em ofensa direta a dispositivo de lei em vigor. Fachin também ressaltou que, sem expor o preceito legal, interpretação jurisprudencial ou mesmo lição doutrinária que lhe dê suporte, constata-se que a peça acusatória não atende aos requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, pois não descreve quais atribuições conferidas aos cargos ocupados pelo denunciado Aécio Neves teriam sido objeto da negociação que culminou, de acordo com a hipótese acusatória, no pagamento de 65 milhões de reais de propina. O julgamento foi no plenário virtual. Por unanimidade, os ministros seguiram o voto do relator e rejeitaram a denúncia contra Aécio e mais 3 pessoas. Por unanimidade, os ministros do Supremo decidiram que é constitucional a expressão no prazo de 15 dias da diplomação, prevista na lei que estabelece normas para as eleições. A Procuradoria-Geral da República, autora da ação, alegava que o prazo seria curto e impediria o controle efetivo do financiamento das campanhas políticas. A Procuradoria-Geral da República entrou com ação no Supremo Tribunal Federal para que fosse declarada a inconstitucionalidade da expressão no prazo de 15 dias da diplomação, prevista no artigo 30A da lei que estabelece normas para as eleições. Para a PGR, a criação de um prazo curto impede o controle efetivo do financiamento das campanhas políticas. Segundo a Procuradoria, o artigo 30A foi acrescentado para moralizar as campanhas eleitorais, mas continuava sendo insuficiente para proteger a legitimidade democrática quando havia irregularidades no processo, já que o prazo máximo de ajuizamento de investigação era a data da diplomação dos eleitos.
Por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal votaram pelo prazo de 15 dias para o pedido de representação contra campanhas eleitorais. Segundo o relator, ministro Dias Toffoli, o período está em harmonia com os princípios da celeridade, da duração razoável do processo e da segurança jurídica e não compromete os valores da isonomia entre os candidatos, lisura e legitimidade das eleições. O ministro Edson Fachin do Supremo determinou que a União adote as medidas necessárias para garantir a proteção integral dos territórios com a presença de povos indígenas isolados e de recente contato. O governo federal deve, em até 60 dias, editar portarias de restrição de uso para territórios de povos indígenas isolados que se encontram fora ou parcialmente fora de terras indígenas. Também deve apresentar um plano para a regularização e proteção dessas áreas. O ministro ainda determinou que a FUNAI mantenha as restrições de acesso à terra indígena Tanaru, em Rondônia, onde vivia o Índio do Buraco, que faleceu recentemente e que no prazo de até 10 dias sejam apresentados os documentos da perícia e do resultado da autópsia realizada no corpo do indígena. E o Supremo Tribunal Federal invalidou normas dos estados de São Paulo, Bahia e Alagoas, que fixavam a alíquota do ICMS para energia elétrica e telecomunicações em patamar superior ao das operações em geral. Por unanimidade, a Suprema Corte decidiu que são inconstitucionais as leis que fixavam a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, o ICMS, para energia elétrica e telecomunicações em patamar superior às das outras operações, nos estados de São Paulo, Bahia e Alagoas. As normas estaduais foram questionadas em 3 ações diretas de inconstitucionalidade, ajuizadas pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Em voto pela procedência de 2 das ações, o relator ministro André Mendonça observou que uma decisão anterior, dada em recurso extraordinário com repercussão geral, o STF fixou tese de que, em razão da essencialidade, as alíquotas de ICMS incidentes sobre esses serviços não podem ser maiores do que a fixada para as operações em geral. Na ação que questiona as normas do estado de Alagoas, o relator ministro Luiz Fux também entendeu de forma semelhante. Como já havia sido determinado pela Corte, as decisões entrarão em vigor a partir do exercício financeiro de 2024, para evitar queda na arrecadação dos 3 estados e devolução dos valores pagos a mais pelos contribuintes à Fazenda Pública. O Supremo já julgou 18 das 25 ações ajuizadas pela Procuradoria-Geral da República contra leis locais que fixam a alíquota de ICMS para energia e telecomunicações acima da alíquota geral. A seguir, STF julga se municípios podem cobrar taxas de fiscalização em atividades do setor de telecomunicações. Voltamos já. Os ministros do Supremo julgam em sessão virtual se cabe aos municípios instituir taxas de fiscalização em atividades relacionadas ao setor de telecomunicações. Eles também analisam a ação em que o governador de Roraima questiona o aumento de salários de servidores de 2 órgãos públicos. O prazo para encerrar o julgamento desses 2 processos é o dia 2 de dezembro. A lei de Roraima, questionada, alterou a remuneração e as gratificações pagas a ocupantes de cargos operacionais e de níveis médio e superior da Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e do Instituto de Amparo à Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado de Roraima. O governador alega que a norma não levou em conta o artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal. O dispositivo estabelece que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, só vão poder ser feitas se houver previsão orçamentária para atender às despesas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Argumenta ainda que a lei questionada põe em risco a ordem pública e econômica, com possibilidade iminente de paralisação de serviços essenciais. O relator do caso no Supremo é o ministro André Mendonça, que aceitou os argumentos do governador e assim julgou que a lei não é válida. Mendonça entendeu que há vício formal de inconstitucionalidade na norma.
O ministro destacou ainda que existe evidente discrepância com o texto constitucional, porque o aumento da remuneração dos servidores foi dado sem levar em conta um estudo do impacto financeiro e econômico. O julgamento tem prazo para encerrar nesta sexta-feira. Também está em julgamento no plenário virtual processo que se discute se cabe aos municípios instituir taxas de fiscalização em atividades relacionadas ao setor de telecomunicações. A empresa de telefonia que recorreu ao Supremo alega que a taxa viola os princípios da retributividade, da razoabilidade e da proporcionalidade, além de configurar bitributação, porque a Anatel já cobra taxa para fiscalização do funcionamento de suas antenas. A matéria está sendo discutida em um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada pelo Supremo vai valer para casos semelhantes julgados em todo o país. O relator é o ministro Dias Toffoli, que deu provimento ao recurso, por entender que é competência privativa da União instituir taxa de fiscalização de torres de celular. O julgamento tem data prevista para terminar no dia 2 de dezembro. Também em plenário virtual foi retomado na última sexta-feira o julgamento que discute se é constitucional a tramitação direta do inquérito policial entre o Ministério Público e a Polícia Civil. O processo teve início após o Sindicato dos Delegados de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso recorrer da decisão do Tribunal de Justiça Estadual, que manteve a validade de uma norma da Corregedoria Geral de Justiça sobre a tramitação direta de inquérito policial entre o Ministério Público e a Polícia Civil sem a prévia análise do juiz. Em seu voto, o relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, expôs que pode-se entender que a possibilidade de tramitação direta dos inquéritos policiais entre a polícia e o Ministério Público, além de assegurar a duração razoável do processo, uma vez que torna célere o procedimento, também contribui para a simplificação da tramitação dos inquéritos, a maior eficiência e a desburocratização do procedimento. O sindicato pondera que as regras insultam as constituições estadual e federal ao estabelecer ilegítimo controle interno da Polícia Civil pelo Ministério Público. De acordo com a entidade, a Constituição garante a independência e a autonomia da Polícia Civil, tanto quanto à sua administração, quanto no que se refere à investigação das infrações penais. O plenário analisa agora se esse ato normativo feriu a competência da União para legislar sobre o direito processual. Tema de repercussão geral. Em junho deste ano, o julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal foi suspenso, após pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Agora, o recurso voltou a ser analisado no plenário virtual. O julgamento está previsto para ser finalizado na próxima sexta-feira, dia 2. A Justiça Federal decretou a prisão preventiva de 3 acusados de atos antidemocráticos do município de Nova Mutum, em Mato Grosso. O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal. As 3 pessoas são investigadas pelos crimes de atentado contra a segurança de outro meio de transporte, tentativa de homicídio qualificado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Segundo o MPF, as 3 pessoas teriam furtado pneus de uma borracharia e ateado fogo neles ao longo da BR-163, com o objetivo de interditar o trânsito de veículos. Ao serem abordados pela Polícia Militar, eles também teriam disparado tiros contra os policiais e fugido do local em uma caminhonete, e só foram encontrados pouco tempo depois do acontecido. Durante o depoimento para a PM, os investigados confessaram ter retirado as placas de identificação do veículo utilizado com o objetivo de dificultar ou até mesmo impedir a identificação da autoria dos crimes. Também confessaram que a motivação dos crimes seria o descontentamento com o resultado das eleições. Sobre a decisão de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, o magistrado entendeu que somente a prisão preventiva poderá preservar a ordem pública, já que outra medida cautelar é insuficiente para resguardar a ordem pública sob os fundamentos da gravidade concreta do crime, da periculosidade social dos agentes e da possibilidade concreta de reiteração criminosa. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou parecer ao Supremo Tribunal Federal reiterando a regularidade das medidas restritivas de combate à pandemia de Covid-19 adotadas por estados e pelo Distrito Federal por decretos.
Segundo o Procurador-Geral da República, medidas como lockdown e quarentena adotadas por estados e pelo Distrito Federal via decretos, sem aprovação pelo Poder Legislativo, já estavam previstas na lei que regulamenta os atos para enfrentamento da emergência de saúde pública e que autorizou a adoção de ações de modo excepcionalíssimo no contexto da pandemia, com prazo definido e embasamento em evidências científicas. A manifestação foi feita por ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo presidente da República, que pedia a suspensão em caráter cautelar dos decretos que impunham medidas restritivas para conter o avanço da doença, editados pelos estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraná, o que foi indeferido pelo STF. O Superior Tribunal de Justiça marcou para 6 de dezembro, às 5 da tarde, a sessão solene de posse de Messode Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues como novos ministros da Corte. Eles tiveram a nomeação oficializada pelo presidente Jair Bolsonaro na última quinta-feira, após sabatina e aprovação pelo Senado Federal. Os novos ministros foram indicados pelo presidente Bolsonaro a partir de lista formada pelo Pleno do STJ em 11 de maio. Messode Azulay Neto, que preside o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, e Paulo Sérgio Domingues, desembargador do TRT da 3ª Região, serão empossados respectivamente nas vagas abertas com as aposentadorias dos ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Nefe Cordeiro. E a primeira turma do STJ anulou o julgamento do processo administrativo que condenou a siderúrgica Gerdau ao pagamento de multa por suposta formação de cartel. De acordo com o processo, depois de uma investigação na Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, a Gerdau, juntamente com as siderúrgicas Belgo Mineira e Barra Mansa, foi acusada de prática de cartel na comercialização de vergalhões de aço para a construção civil. Em 2005, o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, condenou as 3 empresas a pagarem multa equivalente a 7% do faturamento bruto em 1999, ano anterior ao início da investigação. A Gerdau recorreu, mas não teve êxito nas instâncias ordinárias. No STJ, a empresa pediu a anulação do processo administrativo e da pena imposta. Alegou que o devido processo legal teria sido violado diante do indeferimento do pedido para a produção de prova pericial e a falta de exame integral e imparcial do conjunto das provas. A primeira turma deu provimento ao recurso especial. O relator, ministro Benedito Gonçalves, ressaltou que a legislação assegura a produção da prova ao acusado, no contexto de um processo do qual possam resultar sanções. O ministro observou que a necessidade da prova pericial foi sustentada e reiterada em 2 momentos pela Gerdau, que inclusive juntou oportunamente um parecer técnico para justificar a produção. O colegiado decidiu ainda que o julgamento deverá ser reiniciado após a produção da prova pericial de natureza econômica requerida pela empresa. No próximo bloco, a gente fala sobre o mutirão promovido pelo TJ de Minas para mutuários com problemas de regularização da casa própria. Nós voltamos em instantes. No Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça conta com um juizado que atua presencialmente em partidas de futebol, especialmente aquelas com grandes públicos que atraem torcidas organizadas, como as de Grêmio e Internacional. Vamos ver na reportagem como funciona o juizado do torcedor e grandes eventos do TJ Gaúcho. O futebol é um espetáculo apreciado por milhões de pessoas. Mexe com a paixão e está no dia a dia de grande parte dos brasileiros. Ver o seu time do coração para muitos é o principal passatempo e ir no estádio faz parte dessa rotina. Mas muitas vezes o local que deveria ser apenas de alegria acaba sendo um ambiente hostil, principalmente por conta dos ânimos exaltados e dos incidentes que ocorrem. Para evitar isso e fazer com que o torcedor consiga aproveitar um jogo da melhor maneira possível, o JTGE está presente. Qualquer pessoa que comete uma infração é encaminhada ao posto da polícia e em seguida ao JTGE, onde é realizada uma audiência. Existem punições que geram um afastamento dos estádios por um certo tempo. Geralmente, essa sanção ocorre por conta de delitos que envolvem o estatuto do torcedor, principalmente os tumultos de violência.
Nas partidas em que o indivíduo punido deve se apresentar à delegacia mais próxima, o juizado fica encarregado de fazer a fiscalização. No dia da ocorrência, nós já expedimos uma comunicação para a autoridade policial responsável. Geralmente são as delegacias de plantão que fazem essa recepção desses torcedores. E ele já sabe onde ele tem que se apresentar. No jogo seguinte, ele já vai ser fiscalizado. Além disso, ele recebe uma cartilha com todas as orientações. E essa cartilha é a prova que ele tem de que ele se apresentou. O JTGE destacou que houve uma diminuição no número de violência física entre os torcedores nas partidas em 2022. Só que as poucas que ocorreram foram consideradas graves pelo grande número de pessoas envolvidas. As torcidas organizadas foram protagonistas dessas situações. Nessa questão, é fundamental o papel dos clubes na ajuda da identificação de quem cometeu as infrações. A parceria entre o Judiciário e os clubes da capital tem sido considerada importante para Grêmio e Internacional. A celeridade do processo é o que mais agrada nessa situação. Garante uma agilidade muito grande, né, de acontecer as ocorrências e a gente conseguir dar um encaminhamento imediato, o que para o Inter é fundamental também para suas obrigações perante a justiça desportiva, né, que exige do clube esse cuidado. Há uma grande sinergia confluindo por uma boa prestação jurisdicional à sociedade, no caso, né? Nesses eventos que acontecem aí 3, 4 vezes, até mais, 5 vezes por mês. Mutuários da Coab com problemas de regularização da casa própria participaram de mais um mutirão promovido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Desta vez, o programa Meu Lar esteve na cidade de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. O juizado de conciliação ainda estava fechado quando Dona Maria Antônia chegou. Ela veio tentar ajustar o pagamento das parcelas em aberto para quitar a casa própria. Há 35 anos, mora em um conjunto habitacional no município de Vespasiano, na Grande BH. Quer honrar os compromissos financeiros para garantir a posse do imóvel. Eu vim regularizar o imóvel que eu moro, né? Que está com um pouquinho de prestação para me terminar e ficar tranquila. Cerca de 25 mil processos estão com alguma pendência no programa de habitação do governo do estado, de acordo com a Coab. Boa parte deles com irregularidades ligadas à transferência de propriedade. É aí que entra o programa Meu Lar, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que busca solucionar essas pendências em favor da população. São mais de 6.700 audiências realizadas desde 2017, com quase 6.400 acordos fechados, um índice de conciliação próximo a 95%. Nosso papel é, sobretudo, acolher essas pessoas e trazer a ela algum refrigério, algum conforto emocional, na medida em que a gente soluciona aquela demanda com mais facilidade, com mais simplicidade. E quando se trata de direito à habitação, nós sabemos todos que é um assunto que traz intranquilidade muito grande a toda a família. Então essa parceria, né, do tribunal, do projeto Meu Lar, ela visa de fato prestar uma jurisdição mais pronta, mais simplificada e que atenda essa necessidade que está subjacente, né, que é de solução desse conflito que gera tanta intranquilidade para as pessoas. Durante as ações, realizadas atualmente em 22 municípios mineiros, os mutuários são acolhidos e orientados. A mobilização do Judiciário, Coab, Defensoria Pública e Cartório de Registro de Imóveis promove a resolução do conflito de maneira eficiente a um custo baixo. Com essas audiências consolidadas, a gente desatola o judiciário, né, de demandas particulares, um a um, e a gente faz esse mutirão e entrega realmente o documento para quem realmente é o proprietário. A Defensoria ela está presente em todos os mutirões da Coab, todas as etapas, para garantir o apoio, né, para aquele mutuário, para que ele possa fazer um acordo com segurança. Dona Maria, que chegou preocupada, saiu da reunião satisfeita. Vai dar para pagar? Pela glória de Deus, vai. Da próxima vez que voltar, espera estar assim, como a vizinha. Dona Maria Leila quitou a casa própria há 11 anos, mas faltava entregar alguns documentos para receber a escritura. Com as instruções recebidas no mutirão, problema resolvido. Maravilha, né? Muita. Só alegria. É um exercício de cidadania que a gente faz aqui e que a gente realmente vê resultado. Porque
uma das coisas mais sagradas que a gente tem é a propriedade, é ter onde morar. E isso a gente consegue fazer aqui. A gente dá a essas pessoas a tranquilidade de ter onde morar sem ter mais nenhum problema. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia e para você, uma boa noite.